Olá pessoal, meu nome é Eulina, sou professora de Educação Tecnológica da Escola SESI em Roraima. Hoje nós vamos estudar sobre conceitos tecnológicos. Professora, o que é isso? Conceitos tecnológicos parte do princípio de tecnologia. Você sabe o que é tecnologia? Gente, tecnologia nada mais é do que inovação, uma inovação feita para poder atender o ser humano. Professora, mas tem a ver com computador? Hoje em dia, sim, mas nem sempre foi dessa forma. Vocês sabiam disso? As pessoas imaginam que tecnologia, o conceito de tecnologia é algo relacionado com computador, internet, redes sociais. Nem sempre foi assim. Tecnologia, gente, pode ser também, por exemplo, quando foi criado, descobriram o fogo. Fogo foi a tecnologia, uma inovação para aquela época. A roda, uma tecnologia para aquela época. E aí, alguns conceitos foram criados em relação a essas tecnologias durante esse tempo. E aí eu vou mostrar para vocês que um desses conceitos, nos nossos slides, um desses conceitos acontecem no dia a dia da gente e a gente não sabe que essa tecnologia foi criada, na verdade, para poder ajudar a vida do ser humano. Primeiro de tudo, conceito tecnológico parte do princípio de tecnologia. Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Professora, achei legal o conceito, mas eu não entendi. Gente, tecnologia nada mais é do que a inovação que o ser humano criou a partir de uma necessidade para poder resolver algum problema. Por exemplo, vocês sabiam que a colher é uma tecnologia? Sim, colher de comer, de colocar no prato, levar à boca a comida. Justamente, talheres são tecnologias. Mas a colher foi a primeira criada, tá? Mas olha só, como professora, a colher pode ser uma tecnologia. Partindo do princípio que antes as pessoas não comiam com colher, comiam com as mãos ou com madeira, né? O que eles pensavam? Não, eu não quero mais sujar minhas mãos. Eu vou criar o quê? Partindo da necessidade de criar um instrumento para poder se alimentar, ajudar na sua alimentação, né? E aí isso era tecnologia para esse tempo. Professora, mas para mim tecnologia tinha que ter a ver alguma coisa com computação. Hoje em dia, sim, mas nem sempre foi assim, gente. Hoje a gente trata a tecnologia da informação. Tecnologia da informação trata da parte computacional, né? Da parte digital. Isso ajuda? Hoje tem isso, professora? Tem, mas nem sempre foi assim, gente, tá? Outra tecnologia, por exemplo, o fogo, quando as pessoas aprenderam o que era fogo, descobriram o que era fogo, para esse tempo era uma tecnologia. Quando criou a roda, para aquela tecnologia naquele tempo, era bastante importante por conta da necessidade. Vocês estão entendendo? Muito bem. E aí agora nós vamos conhecer um outro conceito, o principal conceito, na verdade, uma base conceitual para os outros conceitos. Vamos lá? Estruturas. Gente, estruturas é a parte onde a gente fala que é a parte firme, o que dá sustentação a uma construção, ou até mesmo um corpo ou um objeto. A parte física em si daquele dispositivo que vocês vão ver a seguir. Só que nós temos que entender também que existem dois tipos de estrutura: estruturas rígidas e estruturas articuladas. Essas estruturas rígidas, como o nome já fala, é qualquer construção na qual peças individuais são dispostas de maneira a formar um todo. Por exemplo, uma peça de madeira. Uma peça de madeira, uma tábua, por exemplo, é uma peça inteira, certo? E ela é individual. Você vai usar aquela peça individual ali. Mas também existem articuladas.
Estruturas articuladas são aquelas em que existe uma conexão que permite mover os elementos ligados por ela. Elas podem ser rígidas ou flexíveis, tá? Um exemplo aqui do lado, gente, vocês podem observar que nós temos algumas peças. Uma peça dessa só, ela seria uma peça rígida. Mas se ela for utilizada com outras peças, ela torna-se o quê? Flexível. Mas, nesse momento aqui, gente, essa peça, observe essa peça. Se eu quiser mover, eu consigo mover ela? Dependendo da estrutura, dependendo se essa peça do meio que está ligando uma peça a outra, rígida, se ela está folgada ou não. Imagine se fosse um prego, né? Se você pega uma peça de madeira e algumas peças de madeira e faz uma mesa. O prego é o que fica fixo, né? Que faz ficar fixo aquelas peças rígidas, certo? Então, é um conjunto de peças rígidas, ok? Articulada seria uma peça que tivesse um pouco, no mínimo, um movimento. Tudo bem? Então, agora a gente vai passar para o próximo conceito, que é bem legal, que a gente vê muito na parte de robótica, que são as rodas e eixos. Gente, vocês sabem me dizer a diferença entre rodas e pneus? Bom, antes da gente começar, eu vou explicar o que são rodas. Rodas é um objeto circular que se move em volta de um eixo e que serve para imprimir o movimento, ou seja, dar movimento a algum objeto, certo? Os pneus, por exemplo, de um carro, são aquela parte de plástico, aquela parte de borracha que fica na parte de fora da roda, certo? As rodas são aquela parte de ferro que fica dentro, centralizada. Por isso que existe ali um ferro, um eixo que passa no meio daquela roda para poder girar a roda do carro, certo? E esses eixos, observe aqui do lado que o conceito de eixo são objetos em torno do qual um corpo executa ou pode executar movimento de rotação. Esse eixo, gente, ele fica centralizado dentro da roda. Para fazer o quê? O movimento dessa roda. Pode ser também utilizado a partir de um motor, tá? Para poder fazer com que essa roda gire em torno desse eixo, certo? E, gente, outra coisa. Rodas e eixos podem ser dependentes ou independentes. Dependentes quando as rodas estão conectadas no mesmo eixo, certo? E independentes quando cada roda tem seu próprio eixo. O que é isso, professora? Dependente é quando, por exemplo, acho que vocês já observaram nos carrinhos de brinquedo, que normalmente existe um eixo central, por exemplo, ou tanto nas rodas da frente como de trás, existe um eixo central que liga uma roda à outra, certo? E quando existe independentes, quando cada roda tem seu próprio eixo. Por exemplo, se são 4 rodas em um carro, existisse um eixo independente para cada roda, certo? E é assim que acontece no carro, gente. Nos carros normais, tá? Acontece dessa forma, tá bom? E agora a gente vai passar para o próximo. Engrenagem. A gente já costuma a utilizar essa peça, principalmente nas nossas maletas de robótica, vocês lembram? Engrenagens são rodas dentadas que se encaixam com o objeto de transmitir movimento. São necessárias pelo menos 2 engrenagens para o seu funcionamento, seu mecanismo funcionar. Gente, as engrenagens, elas podem utilizar 2 tipos de movimento, tá? Encaixe perfeito. Os encaixes das engrenagens são precisos. Eles não podem ter folga e nem serem muito justos, senão o mecanismo pode travar. Já outra forma de engrenagem
né? Outra forma de encaixe de engrenagem, quando duas engrenagens são conectadas e uma delas é movimentada, seja manualmente ou com o motor, esta é chamada de engrenagem de saída, aliás, de entrada ou motora. Quer dizer o quê, professora? Que se eu utilizar essa engrenagem principal aqui, ó, essa amarela, nesse exemplo, fazer o movimento, as demais vão ser engrenagens de saída, tá? Vai ter um movimento que vai ser impulsionado pela primeira engrenagem, que é chamada engrenagem de entrada. Entenderam? Tá. As engrenagens podem aumentar ou diminuir a velocidade, mudar a direção do movimento, pode alterar a posição de um movimento rotatório. Professora, como seria isso? Gente, vocês sabiam quando o número de engrenagens utilizadas em um mecanismo for par? Isso, par. 2, 4, 6, 8, certo? Se for uma quantidade de números impar, o sentido do movimento da última será sempre o contrário. Observe no exemplo aqui, ó, o A e o B. Se a engrenagem A fizer um movimento anti-horário, a engrenagem B vai fazer horário, certo? E um conjunto de engrenagens com número par, como nós temos esse exemplo aqui, de 3 engrenagens, o sentido do movimento da última será sempre igual ao da primeira. Por exemplo, a engrenagem A está girando anti-horário. Engrenagem B, horária, e a C, anti-horário. Observaram? No kit Lego que nós temos, utilizamos as engrenagens para transmitir movimentos. E ela é redonda, com dentes, e tem um encaixe para outras peças, chamado eixo. Mas aí a gente já aprendeu que eixo é aquela parte que fica dentro da roda. Se a engrenagem é uma roda, só que é uma roda com dentes, né? Dentes que vão ser trabalhados com outros encaixes para poder encaixar em outras engrenagens. Gente, nós vamos agora para um outro conceito, uma peça fixa no meio, um ponto fixo no meio, onde os extremos, as pessoas ficam no extremo, né, de cada ponto. E quem tem o peso maior, vai acontecer o quê? Vai ficar embaixo e o peso menor, como se fosse uma balança, correto? Então, professora, então uma balança é alavanca? Parte desse princípio de alavanca também, tá, gente? Uma balança. Mas para isso, para a gente entender, eu vou mostrar algumas compostos. A alavanca também é composta por 3 elementos básicos, como ponto fixo, em torno do qual a alavanca pode girar, força potente, que é exercida com o objeto de levantar, sustentar e equilibrar, força resistente, exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar e equilibrar. Tá? O que é isso, professora? Olha só, vamos mostrar algumas compostos. A alavanca também é composta por 3 elementos básicos, como ponto fixo, em torno do qual a alavanca pode girar, força potente, que é exercida com o objeto de levantar, sustentar e equilibrar, força resistente, exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar e equilibrar. Tá? O que é isso, professora? Olha só, vamos observar. Esse peso baixa e essa aqui que não tem nada, sobe. Interresistente, quando a força resiste, se encontra em algum lugar entre o ponto potente e o ponto fixo, certo? Aqui, ó, o ponto fixo, a força e nós temos aqui o ponto potente, ok? O que acontece? Nesse momento, quanto mais perto ela fica daqui da parte fixa, menos peso ela vai ter. Interpotente, quando a força potente está localizada em algum lugar entre a força resistente e o ponto fixo. Veja a ilustração agora. Da mesma forma, se eu colocar essa peça aqui, ó, com o extremo
em cima do ponto fixo, se eu, por exemplo, nesse momento aqui, tem um exemplo que as pessoas costumam fazer, é de levantar um carro ou algo muito pesado. Coloca essa peça aqui e faz um peso maior nessa extremidade para poder levantar aquele peso maior do que é preciso nessa extremidade do ponto de resistência, tá? Então, partimos para o próximo, ou até mesmo a correia, ela fica ligada com duas polias, duas rodas, em duas rodas, tá? Observe que ele sempre fica ligado em duas rodas. Já na rodana não, ela é única, ela não precisa de uma outra roda para poder trabalhar. Agora é o seguinte, existe um exemplo, nesse caso aqui, professor, eu aprendi que a rodana é para poder diminuir a minha carga, certo? O peso da minha carga. Tudo bem. Mas vocês sabiam que se eu utilizar duas roldanas, de forma que ela fique... Observe nesse exemplo. A pessoa, ela puxa uma quantidade menor do que o peso com duas roldanas, porque divide o peso nas duas roldanas. Observaram aqui? Já no peso fixo, utilizando roldanas fixas, quando o eixo da rodana fixa em um suporte, para haver equilíbrio, a força exercida deve ser igual à força da carga. Aqui, ó, esse homem ele teria que colocar a força de 100, tá? Igual o peso da carga. Mas, nesse caso móvel, ele vai ser o quê? Dividido o peso da carga em duas roldanas. Entenderam? Isso mesmo. Vamos lá. Professora, polias e roldanas são basicamente uma roda com um canal, no qual é encaixada uma correia, a fim de transmitir movimento. A diferença é, polias, a correia não tem contato direto com a carga movimentada. E as roldanas, a correia tem contato direto com a carga. Entenderam? Bom, né? Conceitos que normalmente a gente vê no dia a dia, mas não se vê. Nós temos também a caixa de redução. Caixa de redução são equipamentos compostos por engrenagens, responsável por reduzir a velocidade do movimento da rotação dos motores, para que sejam transferidos aos eixos de tração. Que é isso, professor? Vamos imaginar que seu pai ou sua mãe, alguém está dirigindo um carro, tá? E aí está numa velocidade de 100 por hora. Normalmente, 100 km por hora, ele vai estar com a marcha na quinta marcha, certo? E ele precisa diminuir a velocidade. No câmbio do carro, tem uma forma de diminuir, se caso ele esteja no quinto, vai passar para, por exemplo, para a quarta. Quem faz isso? Quem tem essa função na caixa de marcha do carro? É a caixa de redução, porque vai diminuir a velocidade que o motor está trabalhando, para poder aquele giro do eixo aconteça, tá? A entrada da força acontece sempre na rosca sem fim. Gente, seria essa rosca aqui, ó, sem fim, tá? E a saída do movimento está sempre no eixo ligado à engrenagem. E é esse eixo aqui, ó. Imagine que isso aqui, esse eixo, esteja ligado à roda, certo? Sua principal característica é aumentar a força aplicada no eixo da entrada. É usada em mecanismos que tenham que exercer uma grande força no final do processo, como, por exemplo, guindastes, portões automáticos. Vocês já viram também que no portão automático ele tem que diminuir a velocidade? Ele vai, né? Vai abrindo. Aí quando ele chega mais ou menos na sua programação, que foi até aquele ponto, o que ele faz? Ele diminui a velocidade, chegando até parar, certo? Então,
Quem faz isso? Uma caixa de redução, tá? Gente, uma outra situação também, nós temos a cremalheira. Peças lineares com dentes que trabalham em conjunto com a engrenagem. Cremalheiras podem ser utilizadas em movimento, elas sendo em movimento, ou a engrenagem em movimento e a cremalheira parada. Por exemplo, a engrenagem ao girar, ela movimenta a cremalheira linearmente, tá? A cremalheira transforma o movimento circular do eixo em movimento retilíneo. São usadas para transmitir movimento. Imagine que se você fizer um trem, certo? O trem ele não tem pneus, correto? Mas se você fizer um trem de Lego e utilizar uma cremalheira como uma linha de trem, essa engrenagem ela vai andar em cima da linha de trem, da cremalheira, certo? Vai fazer um movimento do trem em cima da cremalheira, como se fosse uma linha de trem. Tá bom? Inclinado. Gente, é como se fosse, antes de qualquer coisa, um plano inclinado é como se fosse uma caída, ou seja, uma estrada inclinada. São superfícies planas, rígidas, inclinadas em relação à horizontal. Observe o exemplo aqui, tá? Isso aqui é um plano horizontal. Isso aqui é um plano horizontal. Inclinada é essa, tá? Que serve para multiplicar força, constituindo, portanto, máquinas simples. Exemplo de plano inclinado. Nós temos uma rampa, que é um exemplo clássico de plano inclinado, pois sem ela teríamos que deslocar objetos verticalmente, como para colocar coisas em um caminhão de mudança, por exemplo, para o qual que seria necessário usar uma força maior do que a usada em uma rampa. Cunha, que é uma ferramenta. A cunha é um objeto que possui dois planos, postos em um ângulo agudo, que serve para cortar vários materiais, entre eles a madeira. Nós temos também um outro exemplo de parafuso. Se observarmos um parafuso, percebemos que ele possui um plano inclinado, que é a rosca. A rosca é um pouco inclinada tanto para baixo como para cima. Ela ajuda a encaixar parafusos em algo sem que possa usar uma força, tá? O que é isso, professora? No parafuso, quando você vai enroscar o parafuso, por exemplo, numa madeira, ele alto vai se encaixando, certo? Dúvidas? Gente, dúvidas vocês podem falar lá no nosso grupo ou qualquer coisa vocês podem